Você sabe diferenciar lance ilegal de lance irregular? Bora comigo! Galera, numa partida de xadrez é muito comum o pessoal confundir o que é lance ilegal, o que é lance irregular, o que acontece quando alguém faz algum dos dois, né? Qual que é o procedimento? Bom, gente, fica tranquilo que eu vou explicar de um jeito bem fácil para você entender, tá, galera? Bom, para começar, é muito importante vocês se lembrarem que as leis do xadrez, elas pressupõem que os árbitros têm a necessária competência, bom senso e absoluta objetividade. Isso não sou eu quem estou falando, isso está no prefácio das leis do xadrez, hein, gente? Então, antes de qualquer coisa, entenda que o árbitro ele deve agir com bom senso, sempre, tá, gente? Então, é muito importante que as leis sejam seguidas a rigor, sim, mas que o bom senso ele deve estar sempre presente, principalmente em competições em que há crianças envolvidas, né? E que muitas vezes elas ainda não estão prontas para o ambiente competitivo e a intervenção do árbitro pode ser benéfica e pode inspirar a criança como não, né? Então, olha só, gente, basicamente lance irregular são os lances que incomodam de alguma forma o bom andamento da partida, tá? Por exemplo, você deslocar uma peça do lugar, né? Você está jogando e de repente você esbarra em uma peça e ela cai ali, tá, gente? Isso é uma irregularidade, tá? Isso é algo que acontece numa partida de xadrez, tá? E que normalmente não é passível de punição. Óbvio, se o jogador ele faz isso de propósito, né? Aí sim o árbitro pode intervir desde que o adversário o chame, né? E aí, sim, pode haver alguma punição, mas normalmente quando alguém esbarra numa peça, né? Desde que não esteja previsto no regulamento do torneio, nada deve acontecer, tá? Fazer lance com uma mão e acionar o relógio com a outra mãozinha, isso é uma irregularidade que muita gente comete. A maioria das pessoas que faz isso faz ou porque não conhece o regulamento, né, do xadrez, ou faz às vezes para ganhar tempo, né? Então, neste segundo caso, o árbitro pode intervir e pode advertir esse jogador que está tentando ganhar tempo usando as duas mãos e até pode dar tempo para o adversário ou, em algumas situações, né, isso eu nunca vi acontecer, mas a lei do xadrez permite isso, o árbitro pode até tirar tempo do jogador que está movimentando a peça com uma mão e acionando o relógio com outra mão, tá? Outra coisa que não pode fazer barulho, gente. Pô, você tá jogando a partida de xadrez e ali fica fazendo barulho, batucando na mesa, fazendo qualquer coisa que sirva para atrapalhar o adversário, mesmo que seja sem querer, tá? Não pode, tá, gente? Porque isso atrapalha o adversário de uma forma injusta, né? Você não pode causar um mal-estar no adversário, ainda mais propositadamente, né? Muita coisa que o pessoal, essa coisa muita gente acha que pode, que deve fazer, mas não pode, gente. Falar cheque, tá, gente? Você não é para falar cheque pro adversário, nem cheque mate. Muitas vezes o jogador faz isso achando que ele tem que fazer, mas não. O adversário ele tem a obrigação de saber quando o rei dele está ameaçado e quando não está, tá? Por que isso? Porque muitas vezes eu mesmo já fiz isso uma vez, porque eu achei que poderia, olha só. Eu tava jogando com um jogador e tal, e ele agiu de uma forma muito chata comigo, foi muito arrogante, não gostei nada disso. E aí, quando eu fiquei melhor na posição, eu falava cheque, assim, pra irritar ele, né? E não pode, né? Não pode, eu tava errado. Não pode fazer isso. Também é passivo de punição. Tá bom, gente? O árbitro pode intervir e aí chamar a sua atenção e tal, né? Inserir torre invertida é uma irregularidade, gente. Muita gente, quando promove o peão e já tem a dama no tabuleiro, não quer ter o trabalho de pegar uma outra dama e colocar ali. Então o que ele faz? Pega uma torre, que normalmente já foi capturada, e insere ela de cabeça para baixo, tá? Se você fizer isso, você está promovendo o seu peão à torre, não à dama. Cuidado, tá? E é uma irregularidade você colocar a torre de cabeça para baixo, né? O que ela fez de errado para você, tadinha dessa torre, né? Tem que colocar ela de cabeça para baixo, vai ficar de mal de você. Não pode, tá? Aí o árbitro intervém, né? Chama a sua atenção, fala, você não pode,
né, colocar a torre de cabeça para baixo, tem que colocar de cabecinha para cima, normalzinho, bonitinho, né? Torre invertida não pode. E aí, infelizmente, você vai ter que ficar com a torre, porque você promoveu o peão à torre, hein, meu amigo? Ok? E agora os lances ilegais, né? O que são os lances ilegais, tá? Bom, acionar o relógio sem fazer o lance. É comum isso, o jogador tá tão, às vezes, com a cabeça quente e tal, que às vezes ele acha que já fez o lance e, pum, aciona o relógio. E não fez. Né? Isso é uma ilegalidade. Não está previsto na lei do xadrez que isso é permitido, tá? Ou seja, você não fez o lance e acionou o relógio, tá? Neste caso, o padrão é que o árbitro, após ser chamado, ele adicione 2 minutos no tempo do seu adversário. Se for uma partida blitz, né, uma partida que dure até 10 minutos para cada jogador, ou se for uma partida rápida, né, em que cada jogador tenha no máximo 59 minutos, aí o árbitro vai dar 1 minuto para o seu adversário. Cuidado! Mais um lance legal na mesma partida e fim de jogo. Perde a partida, gente. Não tem jeito mesmo. Pois é. Usar as 2 mãos para fazer o lance. Não pode. Você não pode fazer o rock com as 2 mãos para ganhar tempo, ou então vai capturar uma peça, já pega a peça e coloca a sua lá. Não pode, gente. Não façam isso, tá? Isso é ilegalidade, é uma ilegalidade, é uma ação ilegal. Também passivo da mesma punição do item que eu já citei antes, gente. Promoção sem inserir peça. Às vezes na pressa a gente chega lá com o peãozinho na última casa e aciona o relógio, né? Nesse caso a gente não concluiu o lance, né? A gente não terminou de fazer o lance. O peão foi promovido a quê? Né? Cavalo, bispo, torre, dama, não dá para saber. Então você não concluiu o lance e acionou o relógio. Também é algo ilegal. E, obviamente, qualquer lance que esteja fora da lei. Por exemplo, mexi o bispo como se fosse um cavalo, movimentei o rei deixando ele em xeque, tentei fazer o roque mesmo depois de já ter movimentado o meu rei ou a minha torre. Ou então eu fui fazer o roque, só que quando eu faço o roque eu deixo o meu rei ameaçado. Ou então, quando eu faço o roque, o rei passa por uma casa que está ameaçada pelo adversário. Isso também não pode, é um lance ilegal, tá, gente? Não pode mesmo. E 2 coisinhas que o pessoal confunde, que acha que está errado, mas não está, tá? Quando eu vou promover o peão, eu não preciso colocar o peão na última casa, tirar ele e depois colocar a peça. Não, eu já posso pegar a peça, colocar na última casa e o peão que está na 7ª fila eu retiro. Isso pode sem problema nenhum, tá? Outra coisa que o pessoal confunde é quando eu vou fazer roque grande, e a casa por onde a torre vai passar, se for as pretas, a casa de B8, B de bola 8, B de bela 8, e se for as brancas, B de bela 1, quando ela vai passar por lá, né, essa casa ela pode estar ameaçada pelo adversário. Pode ter um bispo adversário mirando nessa casa, que eu posso fazer roque sem problema nenhum. Essa casa não pode estar ocupada por alguma peça, né? Tem uma peça ali, aí eu não posso fazer roque. Mas se ela estiver ameaçada, eu posso fazer roque sem problema, ok? Quer aprender mais sobre arbitragem, organização, sobre aulas de xadrez e sobre xadrez em geral? Me consulte, pessoal, pelo meu site que eu entro em contato com você. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!